Olá pessoal, lembram daquele vídeo sobre ódio, raiva? Então, estou seguindo a sequência. Agora, hoje, nós vamos falar sobre o fanatismo, a negatividade e a preguiça. Na próxima eu faço outro vídeo sobre a ciência espiritual, né? Então vamos lá. Fanatismo. Afinal, o que é fanatismo, né? Ela tem ligação com medo e culpa. Ligação com medo ou culpa. Então, se você segue uma determinada religião ou filosofia de vida que diz: fazer sexo é pecado, aí você pratica o celibato. Então, e culpa por quê? Se você desobedecer a essa crença que te ensinaram, você vai se sentir culpado. Eu tenho que ir toda semana à missa, senão Deus castiga. Fanatismo é uma coisa que você se dedica intensamente, exageradamente, e é uma anormalidade do nosso cérebro, né, do nosso pensamento. É uma coisa anormal. Tanto é que vocês devem saber, porque essas notícias vêm na mídia, né, no jornal falado, aconteceu muitas vezes grupos se suicidarem, porque o chefão lá do grupo religioso disse que tinham que praticar o suicídio por determinados motivos. Pessoa tão fanática naquela crença que acabou fazendo. Nós vemos também fanatismo em pessoas que têm manias. Eu de vez em quando vejo um canal que tem na TV Pluto, que é da Claro, pessoas que têm manias e não conseguem sair delas, fazem análise e às vezes não conseguem, a maioria não consegue. Exemplo, uma moça que eu vi, mas todo momento, o dia todo que ela não estiver dormindo, pega em pedaços de fita durex, bota na boca e fica mastigando. E aí, joga. Aí teve uma entrevista com a mãe dela. É adulta, uma mulher adulta, não é criança. Além de ter essa mania fanática, suja a casa. Eu vi um cara que era fanático pelo próprio carro. Ele disse ao repórter: eu transo com meu carro. E ninguém podia encostar no carro dele porque era um ciúme terrível. São pessoas anormais, né? Não são normais. Mas é um tipo de fanatismo, né? Eu estou falando esses casos para vocês verem a ligação também, como é fanatismo também. Pessoas fanáticas que fazem coleção de um determinado brinquedo
ou de um bichinho, de cachorrinhos, ou de ursinhos, ou de carros pequenininhos, e que tem um apartamento cheio que não dá nem para andar, tem que andar de lado, porque é tão cheio daquilo e continuam comprando. Eles chamam compulsão. Compulsão. É uma doença. Fanatismo é uma doença. Porque o colecionador normal, ele coleciona, mas chega a um ponto, ele vai procurar peças quase que não... Ninguém sabe que existe, né? Ou muito antigas, ou, por exemplo, moedas antigas. É um outro tipo de colecionador, vamos dizer. Um colecionador não é fanatismo. Mas essas pessoas que dizem que colecionam bichinhos, pedaços de cano, tem de tudo, cadernos, e enchem o apartamento a ponto de não ter mais conforto. Eu conheci uma senhora que ela tinha um monte de bonecas, uma senhora naquela época, ela já faleceu. Eu tinha 50 e poucos anos, 60, por aí. E quando ela disse para eu entrar no quarto dela que ela queria mostrar as bonecas, eu fiquei pasma. A cama dela deitar, cheia de bonecas, de todo tipo. E aí, quando chegava na hora de deitar, ela tinha aquele trabalho de tirar tudo, né, para o outro negócio que estava lá. Primeiro, já não tinha idade para ter boneca, não é criança, não é colecionadora. Isso não é uma anormalidade. Então, voltando ao fanatismo, então, ligação com medo e culpa, né? Foi explicado. Fica acoplado na região cerebral e no laríngeo e pode atuar noutros pontos ligados aos meridianos de acupuntura da coluna e das costas. Quer dizer, você veja bem, por isso que vão fazer análise, e custa, né, para endireitar, porque teria que ter um tratamento, além com psicólogo, também um tratamento espiritual para retirar esses miasmas, essas energias negativas, essas larvas, né? Agora vamos para a negatividade. A negatividade leva a pessoa à derrota, atrai essas energias e contamina outras, como inveja familiar, por profissão, por beleza, etc. Relação mais pessoal. Atua também no cerebral, frontal, cardíaco e no plexo solar. Isso aí abrange mais, né? Então, a pessoa que é muito negativa, ela própria, vamos dizer, se autodestrói, né? Ela faz comparações, por exemplo, sou tão feio, sou tão feia, fulana, o parente, né? É tão bonita. Irmãs, poxa, fulana é tão feia. Não, fulana é tão bonita, eu sou tão feia. Aí fica, né, com aquela, se sentindo, fulano não presta, ele não presta, ele não vale nada.
Por exemplo, nós estamos aí numa guerra e as pessoas podem dizer assim que o presidente lá de uma dos países pode dizer isso. Esse cara não vale nada, esse cara é aquele outro, olha o que ele está fazendo, destruindo as pessoas e tal. Mas quando você tem esses pensamentos, você não vai elogiar o cara, lógico que não. Mas você quando tem esses pensamentos, 1, 2, 3, 4, e vai, e fica com aquela coisa, você se autodestrói por dentro. Você começa a atrair seres indesejáveis, como os magos negros e outros semelhantes, além de enfraquecer tua energia. E vamos para a preguiça. A preguiça é comum em pessoas altamente obsediadas, vampirizadas. Obsediados, vampirizados são aquelas pessoas que têm pensamentos negativos e que as forças das trevas vêm obsidiar. Através de telepatia, a pessoa não sente, através de levar de desdobrar o nosso corpo verdadeiro para os laboratórios dos magos negros e prepara o nosso corpo sutil da maneira como eles querem para a gente ficar do lado deles e fazer coisas que não deve e aumentar, né? Aumentar mais essa preguiça. Um exemplo de obsediado e vampirizado, esses garotos que vão lá nas escolas e metralham todo mundo. Por quê? Eles são voltados até os jogos de videogame, voltados a jogos de mata-esfola, e já índole, né? Eles já são assim, já tem essa índole mal. Aí vem um e diz assim, mas eu fui, como é que chama? Agora lembrar da palavra. Quando a garotada, os colegas fazem pouco dele, bullying. Mas eu sofri bullying, então fui lá e me vinguei. A pessoa normal, quando sofre bullying, ou ela vai para casa e chora, ou fica com medo. Os mais espertos falam para o pai, para a mãe, e às vezes o pai e a mãe podem ir lá na escola falar com o diretor para providenciar alguma coisa. Mas aquele que tem uma índole ruim, ele vai somatizando ódio, raiva, etc. Ele vai somando isso. Então, aí os magos negros providenciam que ele fique do lado deles. Então, quando esse jovem fica com vontade de matar, de lá, aí fica, vai lá, vai, eles ficam buzinando. Então, a preguiça atua nos principais centros de energia e vitalidade da pessoa. Portanto, fica acoplado nos meridianos de acupuntura da energia Yang, esse sistema nervoso central. Compromete o plexo solar, tem relação com o fígado, pâncreas e os respectivos meridianos de vitalidade Yang, Yin, jogando a linha da bexiga e rins. Às vezes a pessoa está sofrendo dessa preguiça e está pensando que está calma, né? Está calma, tá. Não estou com vontade de fazer nada hoje. E sente um soninho. Então é preciso, como Jesus disse, vigiai, né? Vigiai sempre. Então nós temos fanatismo, negatividade e preguiça. Essas três formas de sentir, sentimentos negativos, né?
fazem mal ao nosso corpo sutil e faz doenças também. Tudo que é negativo faz doenças. As pessoas que são muito alegres, supostamente felizes, porque aqui nesta dimensão não tem felicidade, mas elas não têm nem doenças, né? Eu estive conversando numa fila para pagar umas contas lá da loteria. O cara, depois de tantos anos, é que estava com uma dorzinha atrás da coluna e disse: eu não vou ao médico não, só porque eu estou com essa dorzinha. Eu nunca fui ao médico, eu nunca tive nada. E eu perguntei. E pelo jeito dele, eu achei que ele era uma pessoa assim, muito para frente, muito alegre. E eu perguntei: você foi sempre alegre? Ah, eu sempre, Aí ele começou a conversar. Ele está sempre bem da vida. Agora, as pessoas que reclamam muito da vida, como eu já passei uma fase da minha vida assim, então a gente obtém doenças que podem não se manifestar naquela época, mas se manifesta anos depois, até quando você procura se endireitar disso, porque ficou manchado no teu corpo sutil. E aí começa a desenvolver as doenças. Então é muito importante as pessoas se manterem alegres e felizes. É difícil no atual momento devido a tanta preocupação, devido à segurança, porque nós hoje temos insegurança, as pessoas que fazem pagamento na internet se sentem inseguras, porque podem roubar os dados, né, do banco, do CPF. As pessoas que, por qualquer coisa, botam também seu CPF, então elas ficam preocupadas, fazem isso com preocupação. Serem assaltadas, levarem o celular, onde tem o Pix, e roubam tudo, que isso tem acontecido. Então, em São Paulo é uma enchente disso. Sequestros para dar o código do Pix, aí limpam a pessoa toda e às vezes ainda matam a pessoa, às vezes não matam, às vezes soltam, e a pessoa perde aquelas economias que durante, né, anos e anos teve ali economizando, juntando. Então há uma insegurança em que pode ser assaltada no ônibus, na rua, ao chegar em casa, quando está dirigindo, quando está chegando em casa com o seu carro. E aqui no Brasil, bala perdida, que não existe em outros países, bala perdida. Então, é difícil. Então, nós vamos procurar não pensar nessas coisas, vamos procurar ser para frente, procurar ser contentes, acordar e dizer: eu sou muito feliz, nem que seja somente palavras, mas para formar uma egrégora, entende? Eu sou feliz, eu não quero saber do que está acontecendo de coisa negativa, não, eu sou feliz e tal. Mesmo que de repente, naquele dia que você cismou de fazer esse mantra, veio a notícia que o vizinho foi assaltado. A gente até tem que rir, né? Casas invadidas, roubando cano de gás, roubando fios elétricos, né? Que parece que lá fora não acontece isso, mas aqui no Brasil acontece. E aqui é demais, aqui é... Lá fora acontece coisas e a gente sabe, mas é porque é tão raro que então vem a notícia. Só eles não divulgam uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. E não sei onde mais, tem um outro país, pobreza. Eles não divulgam, não relatam na mídia da televisão, mas relatam na internet. Mas não é por isso que aquelas pessoas ficam deprimidas, estão lá.
Estão vivendo na rua e algumas têm seus empregos, mas não tem como pagar aluguel, então são pobres, né? Mas vivem na rua e vivem. Não ficam chorando, entende? Não ficam se lamentando. Vivem o que tem que viver. E é assim que tem que ser. Aí muita gente vai dizer, falar é bonito, fazer é que são elas. Mas a gente tem que ter força de vontade, né? Para superar. Aí, tem gente, assim, tomando remédio. Remédio para dormir, remédio para acalmar. A gente pode evitar isso. Ter receio é uma coisa, ter medo é outra. Ter receio. Se você está sabendo que naquela rua acontece muito assalto e você não precisa passar, você vai demorar mais para chegar na tua casa, mas você vai dar uma volta maior, tudo bem. Agora, você sabendo, mas cheio de medo ali, isso aí é não ter cuca funcionando bem, né? Você já escutou falar que um determinado ônibus, assim, de assaltos. Eu tenho outro ônibus para pegar para chegar em casa? Então vou pegar um outro, vou demorar mais um pouco, mas vou mais tranquilo. Que isso também não evita, né? Pode acontecer, mas mais seguro. Eu sempre evitei, quando eu sabia. Quando eu fiz minha faculdade, eu era obrigada a pegar um ônibus que era sempre assaltado. Aí eu era obrigada a pegar. Mas a minha intuição dizia, não pega esse que vem agora. E no dia seguinte eu escutava, ó, o ônibus tal foi assaltado. Às vezes eu já estava na porta para entrar, algo me dizia, não entra. Eu ia para trás. Como eu era mais moça, a minha intuição estava mais legível, né? Eu sentia mais. Porque quando a gente vai ficando mais velha, nossa energia vai diminuindo e vai ficando mais difícil. Fica um pouco mais difícil. Então, senhores, é isso. Procurem ser positivos. Ainda vou terminar aqui. Eu acho que daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo para a ciência, porque para não ficar muito espaço de tempo, né? Entre esse vídeo. As pessoas que gostam de estudar a ciência espiritual, que é a Gênese Sagrada. Então, tudo de bom aí, até o próximo.